parecida em 2014 e não tivemos essa graça. Essa graça de reunir com os senhores, que eu me sinto endividado até hoje, a gente ter passado por aquele momento sem um encontro dessa natureza com a tropa de Santo Antônio Jesus, aqui de todo o Recôncavo. E, enfim, hoje acho que para mim é o ápice dessa luta. Vocês são uma referência na nossa vida, como também uma referência na luta da categoria Santo Antônio Jesus, né, desde o nascimento da ASPA, seguindo aí o norte desse cabeção, que ainda escolheu o SAGE como terra dele, né, que aí acaba criando uma série de sentimentos adversos da gente, quem sabe ciumeira, né? Quem é que é mais importante nesse processo. Então, para mim é uma felicidade, uma satisfação enorme, e eu creio piamente, creio mais do que todo mundo aqui, que a nossa vitória está desenhada nesse ano 2018 e que é um passo importantíssimo para a tropa da PM da Bahia, que já é respeitada no Brasil graças exatamente a esse fenômeno, né, de luta nascido em 2009, chamado ASPA Bahia, mas que já vinha de muito antes com a sementeira que é Prisco, né, fazendo sucesso fora né, da nossa Bahia, e aqui a gente ainda desconhecendo. Eu passei muitos cenários de vergonha antes de 2009, eu diria que até 2010, 2011 era uma vergonha ser PM na Bahia, porque você via estados pequenos indo para uma fronteira assim de revolução, como a gente viu a PM de Sergipe, o momento 2009 aqui, né? Polícia Legal foi tentando copiar, que já tinha acontecido também no Maranhão, e outros aí que por isso sabem muito mais relatar todo esse processo histórico. E a Bahia não tinha nada e pouca esperança. E a gente, todo mundo cabisbaixo, todo mundo sofrendo arroxo, sem ter um símbolo de reação sequer. Então tinha vergonha daquele tempo. Mas aí veio esse cenário diferenciado, e a Bahia, que era uma vergonha mesmo para o Brasil todo, passou a fronteira da luta após 2012. E acho que cada um dos senhores deve ter razão para se orgulhar disso e saber que de 2012 para cá, de 2010 da ASPA para cá, a gente tem feito uma história exemplar. Se você sair, às vezes a gente está aqui por dentro e não está percebendo tanto, mas os policiais pelo Brasil afora têm uma devoção enorme por Prisco. Eu todo dia recebo áudio de policiais que são candidatos a deputado estadual e federal aí pelo Brasil e de outros estados, e querendo que Prisco faça os vídeos, viu? Veio para cobrar aqui perante todo mundo o vídeo de leite do Maranhão de novo. É uma onda. Então o que é isso? O cara está lá do outro lado, né, em São Paulo, o outro querendo uma voz de Prisco para que os policiais lá se movimentem e elejam e façam essas coisas acontecerem. E às vezes a gente está aqui por dentro, vivendo isso e não está percebendo a importância. Mas essa importância até aqui pode se ampliar, porque a gente tem uma outra vergonha de ter 200 anos de Polícia Militar na Bahia, Polícia Bombeira, e nunca ter tido, né, aberto essa estrada para Brasília, nunca ter explorado esse espaço político que está à disposição de toda a categoria, de toda a conjuntura da segurança pública da Bahia, e que a gente nunca sequer assim olhou para isso como uma miragem, como uma coisa alcançável a nosso alcance. E está ao alcance dos senhores, está ao alcance de cada um. E os senhores são os multiplicadores dessa esperança. Porque, afinal de contas, a gente vive já numa categoria em que a nossa situação na sociedade é uma situação altamente diferenciada. A gente vive a ditadura dentro da democracia por regime ditatorial, claro. A Constituição brasileira ela é altamente protetiva, favorável aos direitos humanos, da cidadania, à própria vagabundagem, como você vê hoje a audiência de custódia. Eu estava hoje em Santo Estevão, e lá a tropa toda estava tendo uma aula de direito de audiência de custódia, para poder compreender como se colocar perante a vagabundagem e não ofender os princípios da dignidade humana, não ferir, não destruir os pilares da Constituição.
Mas esses pilares da Constituição não protegem o policial militar e exigem que o policial garanta essa proteção para terceiro, a custo da própria vida, né, que ele promete no juramento. É só a gente que promete no juramento a vida em troca em defesa do alheio, sem ter direito a reclamar do próprio. Que eu não entendo como essa contradição é cabível na cabeça nossa, mas isso está funcionando assim. Então, como é que a gente, diante de um cenário desse, legislação, tanta complexidade, e que se precisa modificar preceitos, e que precisa introduzir preceitos novos, e que tem Brasília como fonte e alvo de todas essas modificações, e nunca tivemos essa audácia de querer colocar os pés lá. E, sobretudo, a gente tem que colocar os pés lá pela base da tropa, porque isso é uma luta, a luta que a gente vive é uma luta do empregado frente ao patrão, é uma luta patronal, que isso já vem do século XVIII, desde que cresceu a Revolução Industrial, que nasceu ali o sindicalismo, os direitos sociais que estão na Constituição da gente desde 88. Direito de greve, direitos de reivindicação, direito de você ter sindicato, que o policial não pode. Essas questões todas estão na Constituição desde 88 e que já vem do século XVIII. E nós estamos ainda padecendo fora desse processo. Então me coloco diante dos senhores com essa disposição de chegar em Brasília, de ser mais um braço forte para estar aqui como sustentação aí ao mandato de Prisco e reforçando essas fileiras e criando um cenário também para enfrentar o que é que vem pela frente, senhores. 2019, 2020, o que é que se discute no Brasil? Ora, 2016 a gente quase recebe uma cangalha a mais, não era? O pacote da maldade vindo de onde? De Brasília. Aí o cara fica dizendo, não, polícia é só no Estado, para que eu quero Brasília? Mas vinha um pacote de você ir para a Previdência Comum e esse pacote de maldade vinha de Brasília, não era? O policial que hoje se aposenta, eu tenho 47 anos de idade, já estaria aposentado. Se aposentar antes dos 50, de certa forma, um privilégio na nossa sociedade. Mas a gente amarga muitos lados ruins para ter esse ladozinho. E quase que tiram da gente. Depois desviaram um pouco. Por que desviou? Porque a gente tem 3 deputados federais de Brasília, praças. Subtenente Gonzaga, Cabo Sabino, Cabo Daciolo. E essa mobilização, a atuação em Brasília, principalmente do subtenente Gonzaga, que fez Minas Gerais se revolucionar, todo mundo lembra, os coronéis em cima do trio, a tropa fardada nas ruas, e isso repercutiu dentro do Congresso Nacional, num cara, num Estado, fazer essa influência, que se a gente não tem um sub Gonzaga lá, quem sabe o Cabo Sabino e o Cabo Daciolo, estaríamos hoje querendo sair desse manguá, dessa cangalha aí eu não quero, eu quero me aposentar antes, correndo já para se aposentar, e os novinhos sabendo que já tem pela frente 60 anos, ou 45 de contribuição para poder se aposentar. Então é só um fator. Mas aí a gente vai para ciclo completo de polícia, vai continuar a polícia militar, vai unificar com a polícia civil, vai ter essas questões todas que são nacionalizadas, a gente tem que discutir pensando em outras praças do Brasil. E aí, como é que nós da Bahia estamos nesse processo? A gente vai estar lá para discutir isso, no meio de 513 deputados federais que não querem conta com as questões de policial, não querem, e a gente vai ficar de cá esperando que alguém lá queira nos defender, que alguém lá que não conhece o nosso mundo, nem sabe o que é o Alfa 24, não sabe nem nada da nossa cultura militar, que vá defender a gente lá, ou então esperar que alguém do setor patronal, coronel, sei lá, major, vá fazer essa salvaguarda, não vai fazer. Então, toda revolução na história só acontece de baixo para cima. A gente está vendo aí por isso. Soldado é quem está revolucionando a Bahia. E antes a gente teve gente com altos escalões no poder. Eu não quero cansar vocês, mas acho que esse recado nosso tem como objetivo principal, o motivo principal, é fazer com que cada um dos senhores se incorporem dessa ideia e sejam multiplicadores, puxadores de voto, porque a gente só tem 30 dias, 30 e poucos dias pela frente,
e a gente não vai poder falar com todo mundo, mas os senhores podem dizer. Pegue, volta ao polícia de feira para Josafá, porque eu estou ausente em feira, muito ausente, e aí para ver a reação dele de lá, pega essa reação, manda para o outro lá em Teixeira de Freitas, para Juazeiro, vai distribuindo por essa Bahia, que é a força dos senhores quem deve operar agora. O companheiro de turma respeita a palavra do outro de turma. A perfém só respeita, a sub só da sub. Da outra sub, que tem afinidade com ela. Mas aí os senhores fazem esse papel. Eu agradeço e fico feliz. Obrigado, pai. Rapidinho, sua fala não terminou ainda não. Queria dizer a você o seguinte aqui. Nós estamos aqui com policiais, né? O convite foi para policiais e bombeiros, que são lideranças dentro da tropa e no meio civil, ok? Futuramente haverá uma outra reunião, e aí com todo o segmento. Agora eu vou dizer o seguinte, Josafá tem uma grande história, mas nós podemos fazer um rápido resumo, né, relacionado a 2012 para cá. Em 2012, teve um movimento, não é, paredista, todos lembram aqui, capitaneado pela Aspra e o nosso grande líder aqui, Cristo. O que aconteceu? Um oficial ou outro, não é, em uma data de 2012, disse que o soldado Josafá, não é, com mais de 10 a 12 policiais, dizendo ele, todos encapuzados, o único que estaria seu capuz era Josafá. E tomaram uma ou duas viaturas desses oficiais. Mas, nesse dia e horário, por incrível que pareça, e eles vacilaram nisso aí, Josafá Ramos estava dando uma entrevista em frente do 1º Batalhão em Feira de Santana, a 3 rádios locais. Ou seja, algo que está altamente documentado pela mídia. Mesmo assim, abriram um processo administrativo e, através do R-Quero, demitiram o Josafá Ramos. Isto em 2015. E aí o guerreiro, com 20 e poucos anos, né, de polícia, pagou um vexame enorme. Aí vem a parte de Prisco, não é? O nosso representante na Assembleia Legislativa, através da demissão, o guerreiro aqui com família não ficou à bancarrota. Passou a fazer parte, né, como assessor do gabinete de Prisco. Por isso que nós temos que manter essa representação na Assembleia Legislativa e puxar agora aqui um novo histórico lá dentro da Câmara Federal, dos deputados federais. Ou seja, o guerreiro está demitido, a própria Justiça Comum já determinou, não é, uma determinação judicial que não poderia ser descumprida. O governo do Estado e a Polícia Militar não cumprem. Até a PGR já disse que ele tem que ser reintegrado. E eles não fazem. Por quê? Porque neste momento seria uma grande derrota política. Certamente, após todo esse processo aí, eles devem fazer a reintegração. Porque para a Justiça Comum ele não cometeu ato criminoso nenhum. Só estava lá à frente do 1º Batalhão. Se você quiser resumir, acrescentar alguma coisa, seria importante essa parte. Eu agradeço, porque acho que nunca falei, né, abertamente sobre isso, mas é um assunto, inclusive, fértil, e que remonta a uma outra questão complexa que a gente vive, né, o dilema oficiais de praça. Porque se eu fosse oficial, não teria sido demitido. Porque só demite porque é praça. O praça é assim, ele pega, vamos fazer uma analogia, pensando no ovo, que você diz assim, ó, o ovo tá podre, tá ruim, eu vou jogar fora. E aí, pá, quebra ele, despedaça. Com praça eles fazem assim, tá ruim, pá, quebrou, joga fora. Com o oficial ele tem que pegar, olhar, quero quebrar. Mas ele primeiro tem que mandar para o judiciário para ver se o judiciário aprova a quebra, se reconhece a podridão do ovo ou não. Com praça ele joga lá, você se despedaça no chão, e aí agora você vai querer emendar o ovo. É a minha situação hoje, né? Demitido para querer consertar. Mas só demitido apenas, eu vou usar uma palavra aqui porque eu acho que eu vou ter o perdão da senhora, apenas pela escrotidão do alto comando da PMBA. Demite por vontade. E o juiz diz isso na pronúncia dele, me concedendo a reintegração que ainda não chegou ao nosso alcance. O juiz reconhece lá bonitinho. O major que me acusa é o major Jamerson de Salvador,
ele disse que eu estou em Salvador no dia 2 de fevereiro, que eu estava dia 2 de fevereiro de 2012, durante a greve começou dia 31, que eu estaria em Salvador no dia 2, às 10h30 da manhã, a data, a hora e o local exato, na Sussuarana, e que com mais 60 homens que eu avancei contra ele e tomei a viatura dele. Só que esse mesmo dia e horário eu estou em Feira de Santana dando entrevista às 10h42. O radialista fala às horas antes de me entrevistar, dizendo que está ao vivo na porta do 1º Batalhão. Sou entrevistado em mais duas outras entrevistas, às 9h15 da manhã e às 11h30. Fecha a manhã toda na frente do 1º Batalhão. E são 4 radialistas que são testemunhas dentro do processo administrativo. E pela graça de Deus eu ainda recuperei as gravações das entrevistas, que foi uma coisa salva do último Google. Nas últimas, né? Porque se eu vou um dia depois na rádio, eu já não acharia a gravação do dia 2. Só ia achar do dia 3 em diante. E eu não ia poder mais recuperar. Porque a acusação veio para mim de maneira sórdida. Ela só veio para mim mais de 3 meses depois do fato. É igual dizer hoje, né? Em setembro, que lá em junho você estava, sei lá, em Quixaramubim fazendo desordem. 3 meses depois você dizer, puxa, onde é que eu estava? Mas eles poderiam trazer essa acusação para mim de imediato. Eu estava preso no batalhão de choque, ia me embaraçar, mas eu tinha na mente fresco toda, né, a lembrança do cenário do dia, para buscar as pessoas que fossem testemunha a meu favor. Então a acusação já veio mais de 3 meses depois. Mesmo assim eu consegui recuperar a gravação. Os radialistas se comprometeram a serem testemunhas. Os senhores têm ideia, muitas coisas assim ruins na vida vêm também ensinando a gente mensagens divinas muito bonitas. Essas coisas feias vêm trazendo mensagens bonitas divinas. E eu me sinto nesse cenário, porque eles tentaram dar o nó diabólico na coisa, mas a todo momento Deus deixou a pontinha do laço de desatar. Inclusive tem um tenente que é testemunha minha, que ele disse assim na frente da esposa dele: eu não, Josafá, me bote como testemunha do seu processo, porque eu não posso ficar calado diante disso, já que eu estava vivendo com você na frente do 1º Batalhão nesse dia, e tudo me está fresco na memória. Se eu não tivesse coragem de ser, que eu alertei o tenente, esse sistema é perverso. E aí ele disse: Josafá, se eu não tivesse coragem de ser tua testemunha, eu não merecia vestir calça nas ruas. E aí chama a esposa dele e tal, e faz essa declaração, insiste para eu pegar documento. Isso já tinha passado o processo de demissão e tudo, mas aí eu consegui colocar ele nos processos criminais, que surgiram vários processos decorrentes dessa acusação do major. Então, nos criminais eu botei esse tenente, ele deu depoimento muito bom lá, que só corroborou com outros depoimentos que já existiam. Mas enfim, é muita história. Isso me dá um sentimento muito forte de lutar mais ainda, inclusive para salvaguardar os companheiros que são demitidos injustamente, que a gente tem um monte, absurdamente demitidos, e ainda buscar aparato de proteção para que essas demissões não aconteçam da forma como ela acontece na estupidez desse sistema. Eu agradeço a Jai e digo que a acusação do major não é direta, não. Ele disse que era soldado Jackson de Feira de Santana. Depois ele vai lá na corregedoria sozinho, sem ser chamado, dizer que não era Jackson, era Josafá. Ele faz isso 7 dias depois. E ele primeiro disse que era Jackson de capuz na cara e que ele arrancou o capuz. Aí 9 dias depois ele vai na corregedoria de novo e diz que não foi de capuz na cara, era o único de cara limpa que estava no meio daqueles manifestantes e que tinha os cabelos grisalhos. E aí se acabou todo, que até hoje, em 2018, ainda não tenho cabelo grisalho. Às vezes eu deixo o cabelo grandão, e o cara não entende por quê, porque eu quero ver se está grisalho ou não está grisalho. Estou eu aí rodando o mundo. Mais um abraço, gente. Eu agradeço que a gente já cansou vocês com tanta conversa. Eu peço a vocês a força. É 390 Josafá Ramos, federal, soldado Prisco, deputado estadual 2190, e já está tudo decorado.
na mesa.